administração do prefeito Elderson da Silva, o Samuca, do PV, foi alvo de uma sondagem popular promovida pelo Movimento Ética na Política de Volta Redonda, em parceria com o Centro Acadêmico Dom Valdir Calheiros de Direito, o CADOM UF Volta Redonda, e contou com a colaboração da OAB de Volta Redonda. Os números apontaram que 52% dos entrevistados consideram o governo como sendo regular. Os pesquisadores, entre eles alunos do pré-vestibular cidadão do MEP Volta Redonda, entrevistaram 600 pessoas entre os dias 22 e 26 de maio nas ruas e também próximo de estabelecimentos educacionais, comerciais, industriais e ainda em 20 bairros da cidade. O resultado foi divulgado numa entrevista coletiva na manhã de terça-feira, 30 de maio, na sede do MEP, no bairro Niterói. Participaram da divulgação a universitária e presidente do CADOM UF, Fernanda Macedo, o coordenador do MEP Volta Redonda, Luiz Eduardo de Lima Ferreira, e o conselheiro do MEP, José Maria da Silva, o Zezinho. José Maria fez questão de ressaltar a forma como foi proposta a sondagem e os aspectos da mesma. O MEP adotou uma espécie de pedagogia de aproximação da sociedade com a sondagem popular. Em vez de ouvir falar, o MEP procura estar junto à comunidade através desse instrumento de sondagem. Claro que é uma sondagem, é bom ressaltar, que ela tem um aspecto qualitativo, não é uma sondagem, quantitativa. Ela não guarda toda aquela metodologia científica dos grandes centros de pesquisa, como o IBOP, de pesquisa de opinião. Mas ela é um indicativo importante para o próprio movimento fazer uma análise, estudar um caso, e também daqueles que detêm, no caso, o poder público. Então, ela foi realizada entre os dias 22 a 25, acabou se estendendo por mais um dia, devido ao interesse da comunidade. Foram ouvidas 800 pessoas, só que como chegaram algumas meio atrasadas, nós ficamos só com 600 tabuladas. E também algumas sondagens foram dispersas. Foram feitas duas perguntas, uma focando a questão do administrador público, no caso, o prefeito da cidade, como que a sociedade o classificava, e depois uma outra pergunta para apontar uma política referente no pensar daquele pesquisado. Para a pergunta como você classificaria o governo do prefeito Samuca Silva, 3% não responderam, 7% consideraram péssimo, 15% consideraram ruim, 52% consideraram regular, 16% consideraram bom, 12% consideraram ótimo. Total de entrevistados, 600 pessoas. Para o questionamento, o que você considera mais urgente para ser atacado pelo governo municipal? 3% consideraram direitos humanos e diversidade, 8% educação, 5% esporte, cultura e lazer, 14% geração de emprego e renda, 12% manutenção da cidade, 11% meio ambiente e poluição, 10% mobilidade urbana, 4% moradia e habitação, 15% saúde, 14% segurança, 5% adicionaram outras questões. Dentre os entrevistados, 51% eram do sexo feminino, 49% do sexo masculino. As regiões amostradas são região norte, bairros Retiro, Voldac, Niterói, Açude, Vila Muri, Santa Cruz, Jardim Cidade do Aço, Vila Brasília, Belmonte, Belo Horizonte, Ciderlândia. Região leste, Volta Grande 2, Volta Grande 4, São Luís, Santo Agostinho, Vila Americana, Aterrado e Água Limpa. Região Centro-Sul, Aterrado, Vila Rica, Jardim Tiradentes, Roma 1, 60, São João, Vila Santa Cecília, Siderópolis. Grande Conforto, 207, Santa Inês, Ponte Alta, Rústico, Minerlândia, Conforto e 208.
A presidente do CADOM, UF, Fernanda Macedo, também expôs sua avaliação sobre o trabalho e destacou alguns pontos sobre o mesmo. Então, primeiro é muito importante dizer que o CADOM entende. O CADOM é o Centro Acadêmico do Direito da Universidade Federal Fluminense, a importância dessa sondagem junto ao MEC, porque só ouvindo a população efetivamente que a gente consegue efetivar uma cidadania participativa. Isso é muito importante para entender o direito e entendê-lo como instrumento de mudança de realidade social e de inclusão popular. Quanto à sondagem, como o Zezinho já disse, é um governo muito imaturo, assim, ele é muito pequeno, a gente não conseguiu apurar ainda quais serão os grandes feitos dessa nova gestão, que tem como carro-chefe essa propaganda de não ser política, mas ser gestora. Eu pude perceber, lá na Universidade Federal, que a gente fez a pesquisa, a sondagem, entre os terceirizados e entre os alunos e a comunidade acadêmica. E a gente conseguiu perceber sensível diferença do entendimento. Eu vejo que nesse primeiro momento, as classes, as camadas mais pobres da população não conseguem entender qual é a pegada desse governo, o que gera uma certa insegurança e incerteza. Enquanto a população acadêmica já entende qual é a proposta de gerir o governo. Então eu percebo que as camadas mais pobres ficam um pouco inseguras com o que está por vir, mas crendo nessa possível mudança após essa retomada, né, do novo na gestão de Volta Redonda, vindo aí de um governo repetitivo. José Maria ainda reforçou a importância de o prefeito Samuca fazer uma análise muito minuciosa sobre os resultados, muito em função da escolha de seus parceiros secretários. Nós acreditamos que o governo terá um olhar diferenciado. Ele vai procurar, certamente, fazer uma análise. E aí, até lembrar uma coisa que a Bruna falava, o governo ele fez uma coisa interessante, ele tirou da academia importantes secretários para cuidar de pastas do município. E nós somos até os alunos desses secretários, né, que são os estudantes, no caso, claro que não são só da UF, para avaliar e para dizer, não só para o prefeito, até para os secretários, que os alunos, a juventude, espera um bom desempenho desse professor agora lá no centro do poder e não mais na sala de aula. Quer dizer, se ele serviu bem dentro da universidade, acreditamos, ele servirá à sociedade toda agora dentro do gabinete de uma secretaria. O coordenador do MEP Volta Redonda, Luiz Eduardo de Lima Ferreira, também avaliou como preocupante o resultado, porém ressaltou que caberá ao governo do prefeito Samuca Silva avaliar os números e se pronunciar sobre os resultados. O MEP sempre aplica esse tipo de metodologia de pesquisa junto à população para saber como que a população está vendo o desenvolvimento do município, como a Zé Maria colocou, a área ambiental, política, né, social, e o executivo, como gestor da cidade, a função, o objetivo dessa pesquisa é dar um direcionamento para ele, se ele achar relevante, o que a população está vendo nos 5 meses de governo. Claro que o colega ontem colocou uma sábia colocação, quando você pega uma gestação de uma mulher e ela ganha um filho com 6, 7 meses, ela tem algumas dificuldades durante esse período, né? Então você tem que dar um tempo, talvez até um pouco mais de meses, 9 meses, 10 meses, para você ter uma visão mais assim acentuada de que o governo está pensando em fazer para a cidade, dentro dos itens considerados aqui, já com planejamento, né? Colocar para a população um planejamento dentro desses itens levantados aqui, que são preocupantes, talvez alguns já venham arrastando do governo passado, mas tudo se renova, né? Um novo gestor, mais novo, então a gente espera que ele possa olhar essas pesquisas e, com base, ele fazer um pronunciamento para a população. O MEP só tem a ideia e a intenção de colaborar para o bem
do município de Volta Redonda.